Memórias de um Suicida, terceira parte, capítulo 4, O Homem Velho. Voltamos à Terra muitas vezes, permanecendo em suas sociedades, com pequenos intervalos, desde os primórdios do ano de 1906. Múltiplos deveres ali nos chamavam. Era um campo vasto de nossas experimentações mais eficientes, porque, tendo de reviver ainda muitas vezes em suas arenas, tornava-se de grande utilidade o exercitarmos entre nossos irmãos de humanidade os conhecimentos gradativamente adquiridos nos serviços da espiritualidade. Foi assim que, sob os cuidados de Aníbal de Silas, mas tendo por assistente prático a experiência secular de Souria Omar, dilatamos as lutas de beneficência iniciadas sob a direção de Teócrito, multiplicando esforços para servir a corações sofredores, sob as doces inspirações das lições messiânicas, quer os deparássemos ainda presos nos planos da matéria, quer em lutas permanentes no invisível. Servimos nossos postos de emergência da colônia, a que pertencíamos, como no Hospital Maria de Nazaré e suas filiais. Integramos caravanas de socorros a infelizes suicidas, perdidos nas solidões do invisível inferior, como nos abismos terrenos, perseguidos por falanges obsessoras. Seguimos no rastro de nossos mestres de vigilância, aprendendo com eles a caça a chefes temíveis de falanges mistificadoras, perseguidores de míseros mortais, aos quais induziam muitas vezes ao suicídio. Visitávamos frequentemente reuniões organizadas por discípulos de Allan Kardec. Com eles colaborando tanto quanto eles próprios permitiam, acudimos à necessidade de muitos sofredores alheios às ideias espiritualistas, mas verdadeiramente necessitados de socorro. Devassamos prisões e hospitais, descobríamos desolados sertões brasileiros e africanos, cogitando de fortalecer o ânimo e prover socorro material a desgraçados, prisioneiros de um mau passado espiritual, agora a voltas com testemunhos recuperadores, em envoltórios carnais desfigurados pela lepra, amesquinhados pela demência ou assinalados pela mutilação, e nos atrevíamos até pelos domicílios dos grandes na terra, onde também possibilidades de dores intensas e de graves ocasiões para o pecado do suicídio enxameavam, apesar das factícias glórias de que se cercavam. E por toda parte onde existissem lágrimas a enxugar, corações exaustos a reanimar, almas vacilantes e desfalecidas pelos infortúnios a aconselhar, Aníbal nos levava a fim de nos guiar aos ensinamentos do mestre modelar, com as quais aprenderíamos a exercer o apostolado sublime da fraternidade, ostensivas através da colaboração mediúnica, organizada para fins superiores, ocultas e obscuras, através de ações diversas, impossíveis de serem narradas na íntegra ao leitor. Nossas atividades multiplicaram-se durante muitos anos nos diferentes setores da caridade. E, se mais de uma vez indóceis aflições nos surpreenderam ao contato das angústias alheias, no entanto, mais vezes ainda obtivemos doces consolações ao sentirmos haver
nossa boa vontade contribuído para que uma ou mais lágrimas fossem enxutas, para que um e outro desgraçado alentasse as próprias ânsias, as sugestões santas da esperança. Um e outro coração se acendesse ao lume sagrado do amor e da fé que também aprendíamos a conceituar. A cada lição do Evangelho do Senhor, explanada pelo jovem catedrático, a cada exemplo apreciado do Mestre inesquecível, seguiam-se nossos testemunhos na prática entre os humanos e os desventurados sofredores, assim como análises através de temas que deveríamos desenvolver e apresentar a uma junta examinadora, a qual verificaria nosso aproveitamento e compreensão da matéria. Frequentemente produzíamos peças vazadas em temas elevados e inspirados no Evangelho, na moral como na ciência, romances, poemas, noticiários, etc., etc. Uma vez aprovados, esses trabalhos poderiam ser ditados por nós ou revelados aos homens por serem instrutivos e educativos, convenientes por isso mesmo à sua regeneração, e o faríamos através da operosidade mediúnica, subordinados a uma filosofia ou nos servindo de sugestões e inspirações a qualquer mentalidade séria capaz de captar nossas ideias em torno de assuntos moralizadores ou instrutivos. E quando reprovados, repetiríamos a experiência até concordar plenamente o tema com a verdade que esposávamos e também com as expressões de arte de que não poderíamos prescindir. Os dias consagrados a tais exames eram festivos para todo o Burgo da Esperança, legítimos concursos de uma arte sagrada, a do bem. O encanto que de tais reuniões se destacava ultrapassava todas as concepções de beleza que antes poderíamos ter. Esforçavam-se as vigilantes na decoração dos ambientes, na qual entravam jogos e efeitos de luzes transcendentes, indescritíveis em linguagem humana, enquanto luminares de nossa colônia, como Teócrito, Ramiro de Guzmán, Aníbal de Silas, se revelavam artistas portadores de dons superiores, quer na literatura como na música e oratória descritiva, isto é, na exposição mental, através de imagens das próprias produções. De outras esferas vizinhas desciam caravanas fraternas, emprestando brilho artístico e confortativo às nossas experimentações, nomes que na terra se pronunciam com respeito e admiração, acorriam bondosamente a nos reanimar para o progresso, ativando em nossos corações humilíssimos o desejo de prosseguir nas pelejas promissoras. Não faltavam mesmo em tais assembleias o estímulo genial de vultos como Victor Hugo, Frédéric Chopin. Este último, considerado suicida na pátria espiritual, dado o descaso com que se ateve relativamente à própria saúde corporal. Ambos, como muitos outros, cujos nomes também surpreenderiam o leitor, exprimiam a magia dos seus pensamentos, dilatados pelas aquisições de longo período na espiritualidade, através de criações intraduzíveis para as apreciações humanas do momento. Tivemos, assim, ocasião de ouvir o grande compositor que viveu na terra mais de uma experiência carnal, sempre consagrado à arte ou às belas letras, às suas melhores energias mentais. Traduzir sua música em imagem e narrações numa variedade atordoadora de temas
enquanto que o gênio de Hugo mostrava em lições inapreciáveis de beleza e instrução a realidade mental de suas criações literárias. O poder criador dessa mentalidade, a quem a Terra ainda não esqueceu e que a ela voltará ainda a serviço da verdade, servindo-a sob prismas surpreendentes, verdadeira missão artística a serviço daquele que é a suprema beleza. Deslumbrava nossa sensibilidade até as lágrimas, nos atraindo para a adoração ao ser divino, porventura com idêntico fervor, idêntica atração com que a faziam Aníbal de Silas e Epaminondas de Vigo, valendo-se do Evangelho da Redenção e da ciência. Era o pensamento do grande Hugo, vivificado pela ação da realidade, concretizado de forma a podermos conhecer devidamente as nuances primorosas de suas vibrações emotivas, transubstanciadas em assuntos encantadores da epopeia do espírito, através das migrações terrenas e estágios do invisível, o que equivale a dizer que eles também colaborava na obra da nossa reeducação. Então a notícia ali ventilada de que o gênio de Victor Hugo se confirmava na Terra desde muitos séculos, partindo da Grécia para a Itália e a França, sempre deixando após si um rastro luminoso de cultura superior e de artes, nos surpreendeu. Seu espírito, em várias idades diferentes, tem sido venerado por muitas gerações, cabendo-lhe positivamente a glória de que se cerca em planos intelectuais. Quanto ao outro, Chopin, alma insatisfeita que somente agora compreendeu que com o humilde carpinteiro de Nazaré encontrará o segredo dos sublimes ideais que a saciarão em admiráveis expansões de música arrebatadora, transportada da magia dos sons para o deslumbramento da expressão real. Deu-nos o dramático poema das suas migrações terrenas, uma delas anterior mesmo ao advento do grande emissário, mas já a serviço da arte, cultivando as belas letras como poema inesquecível, que viveu em pleno império da força na Roma dos Césares. Quanto a nós, os ensaios que deveríamos levar a efeito também seriam traduzindo nossas criações mentais em imagens e cenas, como faziam nossos mentores com suas lições e os visitantes com sua gentileza. Para tal desejo havia o auxílio de técnicos incumbidos do melindroso serviço, equipe de eminentes cientistas, senhores do segredo da captação do pensamento para os aparelhamentos transcendentes a que nos temos referido. Alguns médiuns da confiança do nosso instituto eram atraídos a essas reuniões, sob a tutela de seus guardiães, e aí viam com dificuldade o que para nós se revelava com todo esplendor. Seria para eles como que um estímulo ao trabalho mediúnico a que se comprometeram ao encarnar, instrução inerente ao programa da reeducação, conveniente ao seu progresso de intérpretes do mundo invisível e menos difícil de prepará-los para desempenhos que viviam em nossas cogitações de aprendizes. Então, nos empolgava santo entusiasmo por julgarmos fácil tarefa o inteirar os homens das novidades de que nos íamos apossando. Certos de que nossos esforços para informar seriam imediatamente aceitos.
Porém, não contávamos com o empecilho desconcertante que é o pouco desejo existente no coração dos médiuns de sinceramente se ativarem em torno dos ideais cristãos, que eles julgam defender quando permanecem incapazes para uma só renúncia. Avessos aos altos estudos, a que será obrigado todo aquele que se julgar iniciado, amornados no desamor à redenção de si próprios e de seus semelhantes, aos quais tem o dever sagrado de defender da ignorância relativa às coisas espirituais. Uma vez dotados, como são, de faculdades para tanto apropriadas e, quando desarmonizados consigo próprios e as esferas iluminadas, traduzem efeitos mentais, conceitos pessoais, convencidos de que interpretam o pensamento dos espíritos, quando na verdade muitas vezes manda que se afirme que nada fizeram a fim de merecer o alto mando, nem mesmo a moralização da própria mente. E é com mais profunda tristeza que assinalamos nestas páginas, escritas com o nosso mais ardente desejo de servir, o desgosto de quantos se interessam por bem da humanidade em além-túmulo, ao observar a falta de vigilância mantida pelos médiuns em geral, seus parcos desejos de se desprenderem dos atrativos como de ociosidades imanentes ao plano material, esquivando-se ao dever urgente de se despojarem de muitas atividades nocivas ao mandato sublime da mediunidade, das quais a voz dulcíssima do bom pastor ainda não conseguiu desprendê-los. Nos valemos dessas divulgações para ressaltar o fato de que eles mesmos, os médiuns, infelizmente dificultam a ação dos espíritos instrutores no planeta, porque muitos aparelhos mediúnicos excelentes em suas disposições fisiopsíquicas resvalam para o ostracismo e a improdutividade de coisas sérias, enquanto em torno do Senhor o serviço se acumula pela falta dos bons obreiros do plano terreno. E a humanidade luta nas trevas, em pleno século de luzes, perseguindo, desorientada, a falta de pão espiritual, famintos de luz do conhecimento, sedenta daquela água viva que tranquilizaria sua alma desconsolada e entristecida pelo acúmulo de desgraças. 2 acontecimentos de alta monta vieram modificar soberanamente certos pormenores de uma situação que se parecia indecisa e indefinível, embora um espaço de 2 anos distanciasse a realização de um para o e um para o outro. Foi por um daqueles dias festivos franqueados a visitas. Na véspera, nos preveniram de que os internos receberiam visita dos seus mortos queridos, isto é, membros da família, entre caros já desencarnados. Porém, alheiados do movimento, supusemos apenas afeto aos mais antigos do que nós no aprendizado do Instituto. E por isso nos limitamos a esperar que algum dia tocaria também a nossa vez de rever os nossos. Bondosas e caritativas, como toda mulher que tem a educação moral inspirada no ideal divino, as damas vigilantes dispuseram os parques para a grande recepção que se verificaria no dia seguinte, utilizando toda a habilidade de que eram capazes e com arte e talento,
criaram recantos dulcíssimos para nossa sensibilidade, ambientes íntimos encantadores por nos falarem as recordações mais queridas da infância e da juventude, quando as desesperançadas da existência ainda não nos havia dado a sorver o cálice fatal das amarguras. E, criando-os a nós, os ofereciam como agradável surpresa, a fim de recebermos nossa parentela e amigos à proporção que chegavam. Criados ao ar livre, isto é, disseminados pelos parques e jardins, de que a cidade era pródiga, à beira dos lagos serenos, sobre as encostas das colinas graciosas que pareciam lucilar suavemente irisadas sob o reflexo indefinível de revérberos multicores. Tais recantos não eram perduráveis, existindo temporariamente apenas enquanto duravam nossas necessidades de compreensão e consolo. Muitos deles traziam ao lar paterno aquele recinto sacrossanto em que nossa infância se passou e onde os primeiros anseios de vida, as primeiras esperanças haviam florescido, e o qual, tão saudoso e ardentemente recordado, e por aquele que apenas trevas e desespero deparou ao se transportar para o além. Outros lembrariam cenários edificados sob a doçura da afeição conjugal, um recanto de sala, uma varanda florida, ao passo que mais alguns mostravam certa paisagem mais grata na terra natal. Uma ponte bucólica, um trecho sugestivo de praia, uma alameda conhecida, por onde muitas vezes palmilhamos pelos braços protetor de nossas mães. E foi no próprio cenário que parecia a casa onde nasci, que tive a inefável satisfação de rever minha mãe querida, a qual ainda na infância eu vi morrer e sepultar, de lhe beijar as mãos como outrora, ao passo que me atirava, soluçando, aos braços protetores de meu velho pai, aliviando o coração de uma saudade que jamais se esfumou do meu coração, torturado sempre pela incompreensão e mil razões adversas. Revi minha esposa, a quem a morte arrebatou do meu do meu destino, em pleno sonho de um matrimônio feliz, e a qual eu desde muito poderia ter reencontrado no invisível, não fosse a rebeldia do meu gesto nefasto. De todos eles recebi carinhosa advertência, conselhos preciosos, testemunhos de afeto perene, reparando que nenhum me pedia contas do desbarato em que as paixões e as desditas haviam transformado minha vida, e os recebi como se estivéssemos em nosso antigo lar terreno. Os mesmos móveis, a mesma decoração interna, a mesma disposição do ambiente que eu também tão bem conheci. Porque Ritinha de Cássia e Doris May tudo haviam preparado para que se perpetuassem em meu coração as impressões sacrossantas dos verdadeiros laços de família. Ambos afirmaram mais tarde que nós mesmos, sem o percebermos, fornecíamos elementos para que tudo fosse realizado assim, pois que nossos mestres, que em seguida, sendo instrutores e educadores, também eram legítimos agentes da caridade,
examinando nossos pensamentos e impressões mentais mais caras, descobriam o que de melhor nos calaria o ânimo e lhes transmitiam através de mapas e visões equivalentes, a fim de que a reprodução fosse o mais consoladora possível, porque necessitaríamos de toda a serenidade do maior estado de placidez mental possível ao nosso caso, para que muitos aproveitassem de aprendizagem a fazer. Para a maioria, para maior surpresa, nossos entes caros acrescentavam que nada podiam fazer em nosso benefício devido à situação melindrosa que criamos com o suicídio, situação equivalente à do sentenciado terrestre, a quem as leis vigentes do país impõem métodos de vida à parte dos demais cidadãos. Então, muitas lágrimas derramei, meu rosto envergonhado, escondido no seio compassivo de minha mãe, cujos conselhos salutares reanimaram minhas forças, reavivando em meu ser a esperança de dias menos acres para a consciência. E sob os cortinados perfumados dos arvoredos, reunidos todos sob os dóceis floridos que lembravam os pomares e os quintais das velhas casas em que vivi, embalado pela amorosa proteção de meus inesquecíveis pais terrenos. Demorava-me muitas vezes em doces assembleias com muitos membros da minha família que, como eu, eram falecidos. Por sua vez, meus companheiros de infortúnio tinham direitos idênticos, não fazendo ali favores especiais, nem predileções, senão rigorosa justiça vazada nas leis de atração e afinidade. E, finalmente, Belarmino de Queiroz e Souza pôde encontrar sua mãe, a quem amou com todas as forças do seu coração, recebendo sua visita inesperada naquela mesma tarde. A esse, no entanto, a senhora de Queiroz e Souza participou, que dor profunda e incontrolável a atingiu com a surpresa de vê-lo sucumbir ao suicídio, afetando sua saúde irremediavelmente, sucumbindo também. Meio ano depois, sem se resignar jamais à desventura de perdê-lo tão tragicamente, que os mais angustiosos decepções colheram-na depois do trespasse, porque, julgando encontrar o Supremo Esquecido no seio da natureza, se deparava viva após a morte e ralada de desgostos, visto não possuir quaisquer capacidades mentais e espirituais que a pudessem recomendar a regiões felizes ou consoladoras do invisível, que em vão o procurou pelas sombrias regiões por onde transitou, acusada por funestas confusões, debatendo-se entre os surpreendentes efeitos do orgulho e do egoísmo que assinalam sua personalidade e o arrependimento por haver renegado as dúlcidas efusões do amor a Deus pelo domínio exclusivo da ciência materialista, pois que a consciência lhe asseverava caber a ele grande dose de responsabilidade pelo desastre do filho, uma vez que ela foi mãe descrente dos ideais divinos, mãe imprevidente e orgulhosa,
cujas aspirações não gravitavam além dos gozos e das paixões mundanas, que modelou seu caráter, dando-me a beber do mesmo vírus metal que a ambos arrastou a tão deploráveis quedas morais. Mas, chegada finalmente à razão, graças aos imperativos da dor educadora, trabalhou, lutou, sofreu resignadamente no espaço durante vários anos, suplicou sinceramente convertida às verdades existentes na ideia de Deus e suas leis. E, assim, levado em conta seu ardente desejo de emenda e progresso, recebeu concessões para rever o Filho, dádiva misericordiosa do Ser Supremo, agora reconhecido com respeito e compunção. E Doris May e Rita de Cássia, a mãe e o filho, forneceram o meigo conforto de um gratíssimo e saudoso ambiente, a velha biblioteca da mansão dos de Queiroz e Souza, a lareira crepitando alegremente, a cadeira de balanço da velha senhora, pequena poltrona de Belarmino, junto ao colo de sua mãe, como ao tempo da infância. O segundo acontecimento, que, a par do primeiro, embora vindo 2 anos mais tarde, marcou o roteiro decisivo para o meu espírito, foi a ciência que tive de mim mesmo, rebuscando nas grandes compêndios da minha alma as lembranças do passado, as quais há muito estavam covardemente adormecidas devido à má vontade da consciência ao passá-la em revista integral, meticulosa. Foi assim que, alguns dias depois da primeira aula de ciências ministrada por Epaminondas de Vigo, tocou a minha alma distrair os arcanos profundos do ser, a memória da encarnação passada do meu espírito em luta pela conquista do progresso, memória que o meu orgulho repudiava, confessando-se apavorado com as expectativas que sentia palpitando em derredor. Porém, Epaminondas, incisivo, autoritário, não concedeu moratória por momento exato a mim destinado. Sentei-me à cadeira que se nos parecia venerável, Tribunal de Suprema Justiça. Naqueles momentos terríveis em que enfrentávamos o lúcido instrutor, silêncio absoluto circundava o recinto como sempre. Apenas as vibrações mentais de Epaminondas, traduzidas em vocabulário correto, enchiam a atmosfera respeitável onde sacrossantos mistérios da ciência celeste se desvendavam para iluminar nosso espírito ensombrado de angústia. Os circunstantes não ignoravam a espécie de indivíduo por mim acabada de exibir em Portugal, às voltas com um habituado orgulho que corrompeu o meu caráter, porque tão ruim bagagem moral ainda rondava os meus passos, fazendo-me corte assintosa, apesar da humilde condição a que me via reduzido, o que, porém, talvez nem todos soubessem, porque se tratava de fato que o mesmo orgulho raramente me permitia esclarecer. Era que eu fui paupérrimo na fortuna,
lutando sempre asperamente contra as adversidades de uma pobreza desorientadora, a qual não só não me dava quartel, como até desafiava quaisquer recursos por meus raciocínios aventados no intuito de avisá-la, e que, para fugir às calamidades da cegueira que, sob meus olhos, sem forças de resistir, estendia denso véu de sombras, reduzindo-me à indigência mais desapiedada que, para meu conceito, o mundo poderia abrigar. Foi que me precipitei na satânica aventura cujas dolorosas consequências me condenavam às circunstâncias que todos obedeciam. E eu vou parar por aqui, porque não vai caber tudo.